tão chique que está querendo cair. Graças, pais amados. No próximo mês, será o nosso Novembro Rosa. Eu acho que deve ser por isso a taça, né? O nosso rosa é em novembro. Então, em novembro, nós teremos só as rosas da igreja ministrando aqui. Pelo menos na mensagem, ok? Então, prepare-se, você que gosta de pregar, você vai ser convidado a fazer parte do Novembro Rosa. A Ana veio hoje? Não precisa se esconder, Ana. Você ainda não estará nesse mês. Queridos, eu tenho algumas coisas a dizer, além de pregar. Eu sinto muito por você que não pôde ir ao retiro da igreja, ao acampamento da igreja. Eu sei que alguns não foram porque de fato não puderam. Outros simplesmente não se interessaram. E eu quero dizer para você que você deixou de participar de um grande evento. Foi muito bom. Um local excelente. Foi muito bem aproveitado. Eu nunca tinha conversado tanto com o pastor Cláudio e a pastora Cláudia. A gente sempre se encontra na igreja, mas a gente se encontra em células às vezes, mas nunca senta para conversar. E lá nós sentamos, conversamos. Conversei com bastante gente. Eu nunca tinha visto o Antônio na igreja. Antônio, fica de pé aí, por favor. Pode sentar. Pode sentar, Antônio. Vocês já conheciam o Antônio? Graças a Deus não era só eu. Quando eu vi chegar no acampamento, eu fui lá com ela e disse: ela, quem é esse rapaz? É o Antônio, pastor. Eu disse: sim, mas é de onde? Ele é da igreja, pastor. Eu digo: como assim? Eu não sou? É eu que não sou da igreja? Ela disse: não, pastor. Ele vai todo domingo com a Melissa. É porque ele senta. Aí a Melissa depois vai me explicar que o Antônio senta lá atrás. E hoje ele já mudou, olha. Vejam como o acampamento foi bênção. O Antônio agora já veio de lá de trás aqui para frente. Né? Ele disse que eu entrei na mente dele. Né? Então ele veio lá de trás aqui para frente. Ela disse: e aí quando termina o culto, ele sai às pressas, bebe água e vai embora. Eu digo: então é por isso que eu não conheço. Mas agora já os conheci, né? E até para quem pratica academia, tá? O Antônio tem um pequeno site de venda de suplementos. Então você pode falar com ele depois. E se conseguir um preço bom, pode até investir, tá? Então, eu espero que no próximo, que será em breve, eu creio, você possa ir. Você vai gostar de participar do acampamento da igreja. Quero agradecer muito a equipe que coordenou. Eu, graças a Deus, não fiz parte dessa equipe no pós. Eu fiz parte bem antes, no começo, né? Até porque eles precisavam de dinheiro para pagar a metade. E por falar nisso, eu não recebi ainda esse dinheiro, tá? A gente só investiu. E quero avisar uma outra coisa. Quem comprou lanche e não pagar até hoje, no próximo domingo terá o seu nome lido aqui, ok? Então, tá ok? Então, fica... O Emerson pagou? Glória a Deus, né? Então, você que mesmo que você não tenha pago, alguém pagou por você, tá? Você está livre, ok? Então, foi excelente. Então, voltando, quero agradecer a equipe que coordenou e principalmente também a equipe de músicos que animaram, que cantaram, a equipe de cozinha que trabalhou muito. Acampamento é algo muito bom para quem vai para se divertir, para quem vai para trabalhar, é muito cansativo. A equipe de cozinha teve muita ajuda, mas tinham aqueles que eram responsáveis, né? Teve um que ficou conhecido como Megamente. Em alguns momentos eu estava lá na cozinha para fazer, mas não sabia o quê, porque não tinha o cardápio. Eu dizia: Christian, ele disse: não, está tudo na mente. Eu digo: sim, mas está na tua, né? Precisa estar na nossa também. Então, muito obrigado a vocês que
se gastaram na obra do Senhor, pode ter certeza que há recompensa e o Senhor é bom em recompensar. Amém? O evento dos jovens ontem foi bênção, né? Os nossos jovens são maravilhosos, amados. Vocês não sabem o quanto é gratificante ver a igreja cheia de jovens no sábado à tarde, né? Porque começou às 18 horas, já é noite, né? Eu que cheguei um pouco atrasado. Então, você vê uma igreja cheia de jovens no sábado e ver eles adorando ao Senhor é algo maravilhoso. Tivemos também ontem a ação com fé, né? Estiveram fazendo lá no abrigo e sei que foi bênção, embora não participe desse movimento. Eu quero esclarecer uma coisa para a igreja. A igreja tem várias áreas em que ela atua, como por exemplo, oração nos lares. O pastor Cláudio e o pastor Mário estão à frente desse ministério, eles sempre participam. Ação com fé, o Christian está à frente, sempre acompanhado pelo pastor Josafá, que sempre está por lá. A Fátima, quando está de boa vontade, ela sempre está, ela também vai, né? Então, a ação com fé é bem acompanhado. Tá? E tem algumas áreas em que eu não vou. Não é porque não seja interessante, não é porque não seja importante, mas é porque está sendo bem assistida. Está sendo bem assistida, está sendo bem amparada pelos pastores da igreja, graças a Deus. Então é quando eu também posso não me preocupar com algumas coisas, assim como esse retiro que foi maravilhoso. Eu só fui para conversar, né? Graças a Deus. O pastor Cláudio achou que já podia jogar bola, né? Foi. Resultado. Provou que o coração dele está bom, né? Mas o pé, 25 anos depois, né, parado, o pé não aguentou. Então ele ficou um pouco manco, mas também já está recuperado. Outras coisas que descobrimos sobre isso a gente vai conversar depois. Porque agora nós vamos falar sobre idolatria. Cristãos idólatras. Queridos, desde o momento que comecei a estudar isso, eu estou pensando seriamente em descobrir que eu sou idólatra. Eu sempre pensei que eu era um cristão autêntico, um cristão que só adorava, só servia, só me prostrava diante de Deus, e eu descobri que, como eu costumo dizer, eu não valo um cibazol. Eu também sou idólatra. E eu preciso rever alguns conceitos na minha vida para que possa ser mudado esse quesito. E eu espero que a palavra de Deus fale com você também. Nós vimos no domingo, não o próximo passado, mas anterior, que a idolatria ela está em pilares, e ela tem 3 pilares que são, de fato, a que seguram: utilitarismo, egocentrismo e manipulação. 3 pilares que fazem com que a idolatria exista e que ela sobreviva, mesmo diante daqueles que se declaram cristãos, porque ela é fortalecida também por altares que são estabelecidos no coração. E quando se estabelece no coração, ele obscurece até mesmo a atitude daqueles que praticam, que somos nós. Porque estão estabelecidos no nosso coração, e nós usamos como fato para provar isso. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A Bíblia diz que o nosso coração deve estar voltado para o Senhor, deve estar rendido ao Senhor, e muitas vezes ele está com tantos desejos, tantos objetivos, que o Senhor de fato não tem espaço no nosso coração, porque ele está cheio de altares, cheio de propósitos que nós temos que realizar. E que, infelizmente, usamos Deus como trampolim para isso. Deus é apenas aquele que vai nos fazer alcançar os nossos objetivos. Através dele nós vamos conseguir o que nós queremos, vamos alcançar as metas que nós fizemos e nos prostramos diante dele para invocar, para que ele nos abençoe, para que aquilo que nós planejamos seja concretizado. A palavra invocar, ela significa literalmente chamar para si.
Quando eu oro a Deus dizendo, Senhor, me dá riquezas, eu não estou invocando o Senhor. Eu estou invocando que as riquezas venham a mim. Há uma diferença entre invocar a Deus e invocar aquilo que você quer através de Deus. E isso é idolatria. Porque muitas vezes nós que declaramos servir ao único Deus, estamos ainda com os nossos corações permeados, cheios de desejos e altares. Quando isso acontece, a nossa relação com Deus consiste em usá-lo para alcançar os nossos objetivos. E aquele que deveria ser o centro das nossas vidas e dos nossos propósitos, se torna simplesmente um meio para alcançar aquilo que nós queremos. E isso é idolatria. Falamos no domingo sobre isso, de alcançar, ser um meio, ser um trampolim. Nós lembramos, e o Ezequias, muito bem informado sobre isso, falou de alguns santos que têm propósitos específicos, como a de Lourdes, que é a Senhora dos Olhos, não é isso, Ezequias? O Santo Antônio é o santo casamenteiro, não é isso? Então nós temos santos específicos para situações específicas. Ou seja, se eu preciso de algo nesse quesito, eu vou buscar esse santo, porque ele trata exatamente dessa causa. Ou seja, isso é totalmente utilitarismo. Os santos foram feitos para nos fazer sentir abençoado por algo que nós queremos, buscando alguém assim. E muitas vezes nós estamos usando Deus como ídolo, não como Deus único e verdadeiro e aquele que de fato tem a sua vontade para que seja realizada muitas vezes por nós e nós não fazemos, porque nós queremos que Ele realize os nossos desejos. E quem faz isso, queridos, é ídolo. Ou pelo menos dizem que fazem, porque na verdade não podem fazer nada. São mudos, são cegos, não andam, não falam, não veem. Mas as pessoas creem que através deles vão adquirir alguma coisa. E nós muitas vezes estamos usando Deus também como um ídolo, crendo que através dele nós vamos adquirir aquilo que nós queremos. E isso é idolatria. Então, o problema de termos Deus assim, ou pensarmos que Ele é assim, é que quando Ele de fato realiza a nossa vontade, alcançamos o nosso desejo, nós não necessitamos mais dEle, até a próxima necessidade. Infelizmente isso não é incomum acontecer na igreja. Temos casos de pessoas que vêm para a igreja em busca de suprir uma necessidade. E quando essa necessidade é suprida, eles simplesmente somem. Como quem diz, Senhor, até a próxima necessidade. Isso é fazer de Deus um ídolo. Quando eu estou com Deus, apenas como um passaporte para ir ao céu, isso é tornar Deus ídolo. Quando eu estou com Deus apenas como, estando com Ele, eu vou escapar do inferno, isso é fazer de Deus um ídolo. Quando eu estou com Deus apenas como um pagador daquilo, dos meus desejos realizados, aquele que paga, aquele que vai suprir, aquele que vai realizar, isso é fazer de Deus um ídolo. Quando a autoridade de Deus, quando a sua palavra, muitas vezes de disciplina, não é aceita ou não é reconhecida em nossas vidas, isso é fazer de Deus um ídolo. Porque o ídolo nós não precisamos realizar a vontade dele, o máximo que fazemos é pagar. O máximo que as pessoas fazem é pagar uma oferenda, é pagar não sei, fazer promessa. Muito bem, mais alguns católicos, graças a Deus. Você paga a promessa e está tudo certo. Você anda de joelhos a alguma escada, enfim, se você pagar a promessa, você está quites com o seu ídolo. E muitas vezes nós estamos agindo com Deus da mesma forma. Quando Ele vem tentar nos disciplinar através da sua palavra, e eu digo, não, Senhor, espera aí. Eu só preciso do Senhor para isso, mas mudar totalmente a minha vida assim não dá. Não vai dar para mudar agora.
Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa a realizar. Então, quando Deus não tem autoridade sobre as nossas vidas, mediante a sua palavra, nós não estamos de fato servindo ao nosso Deus. Se as motivações, amados, são centradas no homem, se as nossas motivações, mesmo de culto, estão centradas no homem, nós estamos de fato adorando ao Deus que é homem no próprio culto. E se vocês olharem para a maioria das nossas programações, nós estamos muito preocupados em agradar o homem. Nós estamos muito preocupados em ornamentar, em deixar tudo bonito, na maioria das vezes para agradar o homem. Bom seria, e a Bíblia diz, tem respaldo, fazer para o Senhor e é para fazer o melhor. Mas geralmente, nós não fazemos para o Senhor, mas estamos fazendo para que o homem veja, para que o homem se sinta bem, para que o homem goste, até mesmo para que o homem elogie. E isso é idolatria. Isso é adoração, veneração ao próprio homem. E muitas vezes Deus não está nesse quesito. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 ao 7, quando diz assim: pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que cega são de alguma importância. Ou seja, queridos, nós que plantamos, ou que regamos, que pregamos, ou que continuamos a cuidar, a Bíblia diz, não são de alguma importância, de nenhuma, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Muitas vezes nós estamos preocupados com quem vai pregar. Será que é o pastor A, B, C que vai pregar hoje? Porque se for o pastor D, eu acho que eu não vou. Porque o pastor A ou B prega melhor do que o D, o E, o C. Queridos, nós somos homens que Deus pode usar para falar ao teu coração. O que nos falta muitas vezes é a motivação de vir à igreja para ouvir Deus. Queremos ouvir aquilo que nos agrada. Queremos ouvir aquilo que nos satisfaça. Queremos ouvir uma bênção, uma palavra de bênção, uma palavra de que Deus vai suprir, de que Deus vai te levantar, de que Deus vai te erguer, e você jamais será cauda, será sempre cabeça. E muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso, queridos. Deus está muito preocupado em nos tratar, em trabalhar em nossas vidas, para que possamos dar frutos, frutos dignos dEle. E muitas vezes não temos permitido. Quero falar sobre o Deus impessoal. Quando o nosso relacionamento pessoal com Deus se torna frio, Deus deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma energia, uma força, uma coisa indefinida. Quantas vezes talvez você já tenha ouvido alguém dizer, o cara lá de cima. Não, Deus é uma força. Deus é o que rege o mundo. Querido, Cristo é Deus. Quando a Bíblia fala sobre Cristo, ela diz, Ele é a imagem do Deus invisível. O nosso Deus é pessoal. Ele é pessoa. Ele pode ter relacionamento direto com você. Ele não é impessoal. Quando nós temos esse relacionamento impessoal com Deus, nós estamos tendo um relacionamento de pessoas que veneram ídolos. O nosso Deus é pessoal, Ele tem nome. Ele interage conosco, Ele se importa conosco.
O nosso Deus sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Eu sempre falo isso porque eu acho isso impressionante. Como é que o nosso Deus, que criou todas as coisas, se importa com isso? De saber quantos fios de cabelo tem na cabeça do Edilon. Mesmo tendo poucos, queridos, eu não me arrisco a dizer quantos são. O do Misa talvez tenha até menos. E Deus sabe quantos são. Isso não mostra que Deus é apenas sabedor de todas as coisas. Isso mostra que Deus é um Deus pessoal. Ele interage, Ele se importa. Ele quer esse relacionamento de afinidade, de intimidade. Um relacionamento no qual Ele diga, olha, eu sou o teu Deus. Eu te conheço. Mas nós só queremos o Deus que nos ajuda. Só queremos o Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Só queremos o Deus que no momento em que eu necessite dEle, Ele esteja disposto a dizer, sim, meu filho, vou fazer. Queridos, isso é coisa de ídolo. Por não ser definível, acaba assumindo a forma do objeto do nosso desejo. Ou seja, já que eu não consigo definir Deus, então eu vou usá-lo como dando a Ele a forma do meu desejo. O que é que eu preciso? O que é que eu quero? É isso que será o meu Deus. É isso que eu vou fazer dele, porque eu vou estar constantemente dizendo, Deus, me dá, eu quero, eu preciso. E Deus passa a ser esse objeto, porque Ele se tornou um Deus impessoal. Ele não é mais a pessoa, Ele não é mais Jesus Cristo, Ele não é mais homem. Deus que se fez carne, habitou entre nós e que ainda intercede por nós diante do Pai. Esse é o perigo de estarmos adorando a Deus como um ídolo, apenas aquele que dá, que concede, que vai doar, que vai fazer. Quanto tempo você passa agradecendo pelo teu dia? Você acordou, você está vivo, você veio aqui, certamente a maioria aqui já fez pelo menos 2 refeições, está com saúde, mas isso não importa, isso acontece todo dia do mesmo jeito, pastor, todo dia eu acordo, eu abro os olhos, eu estou bem. Querido, Deus é quem nos guarda. Mas nós não pensamos nisso, nós não paramos para agradecer pelo dia de hoje, nós só paramos para agradecer pela bênção que vamos receber ou que recebemos. Ou seja, o nosso Deus tem sido apenas aquele que pode nos dar alguma coisa. Porque as outras coisas nós já temos. E esquecemos que a palavra de Deus nos diz que é Ele quem nos guarda. Sim, nós acordamos, abrimos o olho, andamos, porque Ele nos guardou. Mas nós achamos isso muito natural, para dizer, Senhor, muito obrigado. E as nossas orações, muitas vezes até longas, são apenas de relações, de pedidos que ainda precisamos realizar. Desejos que ainda temos que alcançar, antes que termine o ano. A única forma de usar uma pessoa é quando a deixamos de ver como pessoa. Ou seja, quando ela deixa de ser pessoa, ela passa a ser um objeto. Vou usar o exemplo aqui da prostituta, aquela que se vende. Por ela ser vendida ou se vender, a pessoa a utiliza sem escrúpulos. Não é uma pessoa, é um objeto. Eu comprei, eu paguei. Eu paguei por tantas horas. Então é meu durante esse período. Ela deixa de ser pessoa para se tornar um objeto. Muitas vezes nós queremos fazer da mesma forma com Deus. Principalmente com essa... Deixa eu
pensar em algo melhor. A doutrina da prosperidade vai do quem dá mais a uma quantia X, para que você pague pela sua bênção. Queridos, isso é de uma nojenteza, isso é de uma prepotência, uma arrogância, que só Deus mesmo com a sua graça não destrói. Porque a pessoa que coloca a bênção de Deus à venda, que se coloca como aquele detentor, que tem a autoridade para dizer, a bênção é tanto, essa é tanto, e Deus vai te... Isso é algo é descomunal isso. Não é algo normal. E é por isso que a igreja está nessa situação vergonhosa e vexatória. Porque as pessoas não apenas vendem as bênçãos de Deus, mas vendem objetos, vendem coisas. E o pior de tudo é que as pessoas compram. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, não sabem quem é Deus, não conhecem, nem querem conhecer. Mesmo tendo suas Bíblias, não a abrem. Porque se as pessoas lessem Bíblia, metade das igrejas fechariam as suas portas. E essa doutrina não teria tanta propagação como tem. Mas a pessoa paga pela sua bênção, ou seja, o serviço dele, a obra dele com Deus cessou ali, eu paguei. Eu paguei pela minha bênção. Eu paguei a minha promessa. A única coisa que Deus pode fazer agora é cumprir aquilo que Ele prometeu através da boca do seu pastor, do seu servo, ou seja lá de quem for. É assim que estamos vivendo. Você recebe. Uma vez que você pagou, o seu compromisso cessa ali. Paguei, recebi, tchau. Isso é coisa de idolatria, amados. Isso é idolatria. Ao ignorar a revelação de Deus como pessoa, quando nós esquecemos que Deus é pessoa, é gente, é homem, nós passamos a utilizá-lo como qualquer outro objeto, como se a função de Deus fosse servir os interesses particulares dos seus filhos. É só para isso que Ele serve. Ele está ao meu serviço. Existem aqueles que dizem, olha, você tem que determinar. Queridos, como pode, em sã consciência, alguém chegar na presença de Deus e dizer, eu determino? Como pode alguém que se declara cristão chegar na presença de um Deus que criou todas as coisas e determinar alguma coisa para Deus, e ainda na esperança de que isso possa acontecer? Quem é teu Deus? Quem é o Deus que vai se colocar numa posição minoritária dessa, de eu dizer para Ele o que Ele deve ou não fazer? Porque quem vai determinar sou eu. Isso você faz com ídolos, porque eles não servem para nada, porque eles não fazem nada, não prestam. Então você pode fazer o que quiser com eles, mas não pode fazer com Deus. Deus é necessário. Por quê? Quando Deus nos criou, amados, cantamos hoje, Ele soprou a vida dEle em nós. Não foi só em mim, Ele soprou no ser humano. Todo ser humano é dotado de eternidade, porque Deus é eterno. E Ele soprou essa eternidade em nós. Todos nós carregamos a necessidade espiritual em nós. E é por isso que Deus é necessário. Há uma necessidade espiritual na nossa atualidade. E a maioria tem buscado uma expressão de espiritualidade, tornando-se apenas uma faceta da sua vida. É algo que eu vou agregar à minha vida. Eu vou ser agora cristão. Eu apenas vou agregar isso à minha vida. Eu vou dizer que sou cristão.
Eu não preciso mudar nada, eu não preciso fazer nada além do que eu estou fazendo, mas eu posso dizer, eu sou cristão. É como eu vou para a academia. É como eu vou para um psicólogo para ele me ajudar. É como a pessoa que vai para o budismo, vai para o espiritismo, procura algo que se chame religioso, que seja transcendental, que seja espiritual, para que ele possa suprir a necessidade espiritual dele. Alguns se tornam até evangélicos, porque eles precisam suprir essa necessidade espiritual. Uma necessidade que precisa ser preenchida, na qual Deus é reduzido a um mero preenchimento ocasional. Porque não é Ele que manda, quem manda sou eu. Se eu estiver muito cansado, eu não preciso ir à igreja. Se eu estiver muito ocupado, eu não preciso ir à igreja adorar esse Deus. Ele entende. Ele sabe todas as coisas, então ele sabe que eu estou muito atarefado. É um preenchimento ocasional. É apenas mais uma faceta que você agrega à sua vida. O fato de ser cristão, de declarar que Deus é teu Senhor, mas que na verdade não é. Porque Senhor é aquele que manda, e quando o Senhor manda, o servo obedece. Mas a maioria de nós recusa-se a aceitar a palavra servo. Não, eu sou filho do rei. Não, de forma nenhuma, eu sou amigo de Cristo. Eu sou assim com Ele. Querido, se Cristo não é teu Senhor, Ele não será o teu Salvador. Se Cristo não é o Senhor da tua vida, Ele também não é o Salvador da tua vida. Porque Ele veio salvar aqueles que o receberam como Senhor. Ele veio salvar aqueles que lhe obedecem, que buscam fazer a sua vontade, não apenas um preenchimento ocasional para que eu me sinta bem. E a maioria dos cristãos, abrigados pelo confortável esquema religioso, porque nós sabemos muito bem como deve ser um crente. Ele deve ir para os cultos, ele deve orar, ele deve ser amável, ele deve praticar boas obras, ele deve entregar suas ofertas, seus dízimos, ele deve se dar bem com os vizinhos. Esse é um esquema religioso, e muitas vezes quando nós praticamos isso, nós então estamos com a consciência em paz. Aparentemente estamos em paz com Deus, porque nós estamos fazendo tudo como é para ser feito. Só esquecemos de uma coisa: Deus é pessoal. Deus é vivo. E essas regras, que muitas delas são humanas, não foram criadas por Ele. E muitas vezes eu não sei como me portar, porque eu não conheço a palavra do meu Senhor. Eu chamo de Senhor, mas não o conheço como Senhor. Eu chamo de Senhor, mas não o obedeço como Senhor. E quando eu vivo dessa forma, eu estou sendo idólatra. É quando os nossos cultos se tornam uma grande idolatria religiosa. Não, nós estamos bem. Nós estamos fazendo tudo o que é para fazer. Em uma espiritualidade sadia, o homem busca santidade. A busca é por santidade. Mas sem esquecer das suas limitações, sem esquecer das suas tendências pecaminosas, sem esquecer que há uma guerra dentro de nós, o espírito contra a velha natureza, o velho homem, lutando. E é uma guerra, queridos. E quando nós nos lembramos dessa tendência pecaminosa, e quando nós estamos atentos às nossas limitações, isso nos leva à humildade, à dependência do nosso Deus,
a depender dele, sim, nos leva ao arrependimento, porque estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Mas na maioria das vezes, Ele está apenas no seu local, e nós o reverenciamos lá, nós o adoramos lá, mas não temos contato com Ele, não temos relacionamento com Ele. A humildade nos leva ao reconhecimento de que nós dependemos dEle para viver da forma como Ele quer, para realizar aquilo que Ele tem dito para ser feito por nós. E não nós dizermos a Ele como Ele deve agir ou proceder. A religiosidade, ela abafa essa manifestação de luz sobre os nossos corações e amortece os sentidos espirituais como um anestésico. Não, nós estamos bem. O Lucão pode dizer, não, todo domingo eu estou lá tocando. Eu faço a obra de Deus, eu sou top, eu não falto um domingo. Eu estou lá tocando, eu toco para Ele. Eu não estou nem me importando se o povo está ouvindo, eu faço o melhor, mas faço para Ele. E eu entrego o meu dízimo. E quando eu ganho na aposta, eu entrego mais. Graças a Deus que Ele disse que parou. Até porque Ele estava perdendo mais do que ganhando, que é o normal, né, de quem joga. Então, queridos, essa religiosidade que nós estamos fazendo e que nós nos acostumamos a realizar, porque sabemos como é para ser, ela abafa a luz de Deus sobre o nosso coração. E ela amortece os nossos sentidos espirituais. E nós achamos que não é assim mesmo. Desde que eu cheguei na igreja, todo mundo é assim. É dessa forma. Então eu estou certo também. Se eles estão certos, eu também estou. Não precisa mudar nada. É só continuarmos. Se você continuar assim, você vai continuar sendo um cristão idólatra. O Deus rápido. Coloquei esse título como o Deus de Flash. Nós precisamos de um Deus rápido. Quando Deus se torna um ídolo, a nossa espiritualidade se torna imediatista. Nós queremos um Deus que responda e que haja rápido. Por quê? Porque nós estamos em um mundo tecnológico onde a rapidez da resposta é a marca registrada da maioria dos objetos. É lançado um equipamento novo, qual é o que vem? Ele é mais rápido. Não, o telefone tal agora vem com é mais rápido. Esse computador, ele é mais rápido. Esse equipamento responde mais rápido. Nós estamos vivendo numa era assim, de imediatismo. Ou você nunca ficou chateado quando vai no lanche e pede o seu lanche, fica esperando e dá 15 minutos. Você diz, será que esqueceram? Não estão me vendo aqui? Faz 15 minutos que eu pedi e não atende. Por quê? Porque nós estamos habituados a acelerar. Sempre que eu converso com alguém, eu perguntei como está, estou correndo. Eu digo, para onde? Está correndo para onde? Estou correndo atrás, pastor. Atrás de quem? Se você está correndo atrás, você já está atrasado. É porque tem alguém na sua frente. Então você já está errado. Nós estamos vivendo isso, queridos, e muitas vezes nós queremos trazer isso para Deus. E dizer, Senhor, é para ontem. E é quando talvez se você pudesse ver Deus, Deus ia dizer, e o Kiko? O que eu tenho com isso? Você me procurou hoje, está me dizendo que era para ontem. Por que não me procurou no primeiro dia?
Porque nós demoramos a buscar Deus. Nós achamos que podemos resolver. E nós tentamos resolver. Se não conseguimos, procuramos alguém que possa resolver por nós. E se esse alguém não pode, nós lembramos, vou com meu Deus. Meu Deus vai resolver. E aí chegamos para ele e dizemos, Senhor, é isso aqui, o caso é esse, a situação é essa, mas é para ontem. Falar em kairós de Deus é algo inquietante. Para pessoas que estão acostumadas a apertar a tecla e aparecer, você vai falar em kairós? Se tem alguém que não saiba, kairós é o tempo de Deus. Nós vivemos no cronos, é o tempo do homem. Conta dia, mês, ano, minuto, segundo. O kairós de Deus é eterno, ele não conta tempo. Ou seja, talvez Deus vai responder o que você está pedindo, mas é no tempo dele. E quando a gente fala isso, meu filho, está no kairós de Deus. Meu Deus, pastor, isso demora muito. Parece até que Deus não sabe fazer as coisas. Amados, a maioria das coisas que nós colocamos diante de Deus como necessidades nossas, não são necessidades. Não são. Deus está preocupado com a nossa eternidade, com o nosso ganhar mais um, com o nosso ver quantas pessoas vão ser alcançadas pela palavra que sai da minha boca, pelo testemunho que eu dou, de como ser um cristão verdadeiro e autêntico. Mas nós só estamos preocupados com nós mesmos. Eu vou orar por mim. Se sobrar, eu vou orar um pouquinho por você. Qual é o teu pedido? Ou você não viu na célula? Está lá a relação de pedidos. Pode faltar a foto, mas a relação de pedidos vai estar lá na célula. Amados, é como se Deus fosse apenas um ser de atender pedidos. E quem atende pedido é ídolo. Ah, pastor, mas Deus disse, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, busque e você vai encontrar. Sim, queridos. Pare um pouco, para dizer, Senhor, muito obrigado. Já viram que o nosso pedido, ele pode durar semanas, meses e anos. E quando ele é respondido, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor respondeu. Glória a Deus. Cessou. Nunca mais você vai lembrar e dizer, Senhor, muito obrigado. É só uma vez. Até que Deus dê, você pede, insiste, busca, bate, procura. Mas depois de receber, muito obrigado. Pronto. Nós estávamos num acampamento. E é um local muito bonito. A Loura disse que ela encontrou o sítio. Ela não conhecia o que era um sítio. Ela conheceu ali, naquele local. Ela achou, ficou encantada. E de fato o local é muito bonito. E eu estava uma vez sentado. Eu fui e dei uma fugida lá para um quarto. E tinha uma paisagem que dava para ver um pouco do rio. E eu fiquei sentado ali olhando. E dizendo, Senhor, como Tu és maravilhoso. Porque tudo isso aqui foi o Senhor que fez. E hoje o Senhor está nos dando o privilégio de estar aqui, usando isso. Nós estamos aqui usando, estamos com os olhos abertos, podemos ver, podemos contemplar tudo isso. Mas a maioria de nós, queridos, e a maioria das vezes, a gente simplesmente passa. E a gente tira uma foto, faz uma selfie, pronto. Deus não tem nada a ver com isso. Não, fui eu que vim, eu vim de carro, eu vim de ônibus. Não, eu paguei para estar aqui. Não, nós pagamos para estar aqui, eu tenho todo o direito de estar aqui, porque nós pagamos. E muitas vezes queremos viver assim com o nosso Deus, nesse acelerar
cristão, em que a igreja hoje vive sob essa perspectiva. E se o cristianismo não providenciar respostas rápidas e prontas, ele se torna um sistema inadequado para a nossa vida. A igreja tem que ter como fonte, uma fonte inesgotável em que ela tenha que ter respostas rápidas e prontas para atender a necessidade do povo. E se isso não acontece, diz, não é aqui que eu devo estar. Aqui demora muito. Aqui demora muito. Eu vou procurar um lugar onde possa ser feito mais rápido. Mais rápido. As posições, amados, se invertem. Quando isso acontece, o homem se torna Deus. E Deus, um mero ídolo. Nós precisamos imediatamente analisar os nossos corações ou permitir que Deus faça uma análise nele, para que possamos viver como Deus quer que vivamos, reconhecendo-o como Deus, como um Deus pessoal, não uma força, não um ídolo, não um pagador, recebedor de promessas e cumpridor de palavras, mas alguém que seja amado. Deus não procura idólatras, Deus procura adoradores. E há diferença nisso. Adoração é submissão. Adoração é desejo por Deus. Desejo por Deus. Me submeter a Ele. Isso agrada a Deus. Isso de fato adora a Deus. Somente quando os nossos deleites estiverem centrados nele, é que poderemos chamá-lo de Deus. Qual é o teu maior prazer? É o Senhor? É Deus. O maior prazer que você tem é estar na presença de Deus. Se isso acontece, então você pode de fato chamá-lo de Deus. Porque nós precisamos nos submeter a uma avaliação divina, deixar que Ele traga à tona as nossas reais motivações. O que me motiva a estar aqui? O que me motiva a ler a Bíblia? O que me motiva a me prostrar e orar ao Senhor? Qual é a minha maior motivação para com o meu Deus? O que me motiva a dizer que eu pertenço a Ele? Agostinho, um dos pais da igreja, disse o seguinte: Deus quer um culto desinteressado, um amor gratuito. Não quer ser amado por dar alguma coisa, mas porque deu a si próprio. Será que nós podemos fazer isso? Vir cultuar o nosso Deus sem interesse? Vir cultuá-lo por aquilo que já recebemos? Vir cultuá-lo por aquilo que Ele já nos deu? Não pelo que Ele vai nos dar, não para sermos e sairmos daqui nessa noite abençoados, mas porque já fomos. Um culto desinteressado. Meu interesse é simplesmente estar na presença de Deus. Não porque pelo que Ele pode me dar, ou que Ele vai me dar, mas pelo que Ele já deu. Ele deu-se a si mesmo. Morreu, pagou o preço, para que nós pudéssemos ser perdoados. Deu sua vida, morreu, para que nós pudéssemos, então, ser vivos e ter em nós garantias eternas, de vida eterna, porque Ele também ressuscitou. É isso que Ele já nos deu, queridos. Se isso não for suficiente para que nós o honremos, para que nós o adoremos, sem que nunca mais recebamos nada, então Ele ainda é um ídolo. E nós precisamos libertar-nos da idolatria
começarmos a viver como adoradores de fato, desse Deus tão maravilhoso, que olhou para nós e não viu merecimento em nós, porque não há. Não é a cor dos teus olhos, não é as tuas boas ações, não há nada em você que pague aquilo que Deus já nos deu, que é salvação. Se Ele não te der mais nada, se Ele não nos der mais nada, nós ainda temos motivos de sobra para estarmos prostrados diante dEle, dizendo: Santo, 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 Tu és maravilhoso, Tu és grandioso e Tu és merecedor de toda a adoração. Vamos ficar sobre os pés. Senhor, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu. Porque um dia, ó Deus, o Senhor, como fez com Davi, o tirou de trás das malhadas e o colocou como rei de Israel. O Senhor nos tirou, ó Deus, do lamaçal de pecado onde estávamos. E nos colocou, ó Deus, como filhos de Deus. Somos herdeiros da Tua glória. Somos herdeiros e vivemos debaixo da Tua graça. Nós somos por Ti chamados de filhos. Muito obrigado, ó Pai. Não há um privilégio maior nesse mundo e nem no vindouro que possa comparar-se a ter como Pai o único Deus verdadeiro e que criou todas as coisas. Muito obrigado. Te peço, ó Deus, nessa noite, que o Senhor encontre em nós abertura. Que sejamos nessa noite, ó Deus, abertos para poder declarar, pedir de Ti, que o Senhor haja em nós. Que o Senhor, ó Deus, analise as nossas motivações. Ó Deus, de fato analise o nosso coração. Para que tudo aquilo, ó Deus, que não tem Te agradado, para que tudo aquilo, ó Deus, que não faz parte do que o Senhor é ou tem conosco, possa ser por nós reconhecido e tirado para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai, eu peço, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda como igreja, a sermos de fato uma igreja, ó Deus, que cultue o Teu nome, uma igreja, ó Deus, que professe a Tua santa e verdadeira palavra, e que de fato estejamos caminhando segundo a Tua vontade. Muito obrigado por cada vida aqui presente, ó Pai. Por aqueles que não puderam vir, ó Deus, que o Senhor ajude. Se estão enfermos, ó Deus, que a vitória da cruz se torne realidade em suas vidas e eles sejam curados. Se estão fracos, que o Senhor, pela Tua misericórdia, os fortaleça. Abençoa o povo que aqui está, ó Pai. Que possamos sim, de fato, mais uma vez, contar com a Tua graça a nos conduzir no decorrer dos dias. Porque o Teu dia, ó Deus, o dia do Teu retorno é próximo. Está próximo de chegar. E nós não queremos ser encontrados, ó Deus, como diz a Tua palavra, em glutonarias, em beberrices, em chocarrices. Queremos, ó Deus, fazer parte da noiva, que é pura, que está vestida com linhos vestes brancas e que está pronta para ser, ó Deus, por Ti arrebatada para o encontro com o Senhor. Que seja assim, ó Deus, conosco. Que o Senhor faça assim, ó Deus, pela Tua igreja, pela Comev e por cada vida aqui presente. Que o Senhor, ó Deus, se compadeça de nós e nos ajude. É pelo que eu oro, é pelo que eu Te peço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.